A série que nós vamos iniciar hoje, ela traz uma expressão de Jesus. Uma expressão que Jesus disse para o chamado cego de Jericó, Bartimeu. Jesus diz: vai, a tua fé te curou. Eu pergunto para você, meu irmão, você precisa de cura? Você precisa de cura? Será que a gente está pensando de cura só quando a gente sabe de alguém que está doente, naquilo que nós chamamos de doença? Você precisa de cura? Quando esse cego chegou, em Marcos 10, para Jesus, Jesus olhou para ele e fez uma pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Se Jesus hoje chegasse para você e perguntasse: o que você quer que eu lhe faça? Porque no texto, a gente vai ler daqui a pouco ele está clamando por misericórdia. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus chega e diz: o que você quer que eu lhe faça? Você saberia responder essa pergunta? Se Jesus chegasse para você hoje e perguntasse: o que você quer que eu lhe faça? O que você responderia? Que essa série que a gente vai começar hoje, que a gente está começando agora, ela possa mexer com a gente. E que a gente consiga chegar ao final dela sabendo responder essa pergunta de Jesus. Porque por vezes clamamos por misericórdia. Jesus pode chegar para você e perguntar: o que é que você quer que eu lhe faça? Mas o seu eu cego é tão grande, a sua negação dos seus próprios doenças é tão grande que nós não sabemos responder esta pergunta. Vai, a tua fé te curou. Mas antes teve uma pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Eu queria ler um outro texto agora para vocês, para a gente ir caminhando aqui. Porque não tem como fazer essa série sem antes falar sobre doença e sobre cura. Eu queria ir para Mateus 4, versículo 23 e 24. Esse é um texto clássico que fala do ministério de Jesus, ou do início do ministério de Jesus. E o texto diz o seguinte: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Eu pergunto: quais são as nossas enfermidades e doenças hoje, do século 21? O texto continua e diz que as notícias sobre Jesus se espalharam por toda a Síria. E o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos. 2 pontos. Endemoniados, epilépticos, paralíticos. E ele os curou. Qual era a visão de doença da época, irmãos? Qual era a visão de doença da época? Naquela época, quase todas as doenças, se não dizer por todas as doenças, elas eram colocadas dentro do saco do espiritual. O que é que eu chamo do saco do espiritual? É tudo que é espiritual, coloca aqui nesse saco. Quase todas as doenças eram colocadas dentro do saco do espiritual. Eu imagino que dentro desses daqui, epilépticos, endemoniados, quantos desses estavam surtando? Quantos desses estavam com psicoses, com surtos? Quantos desses tinham problemas de toda ordem? Paralíticos. Mas paralíticos, sim, porque eles acreditavam que o paralítico era paralítico porque ele estava pagando alguma coisa espiritual. Tanto que os doentes, eles eram afastados e discriminados porque eles eram merecedores da desgraça de Deus e não da bênção de Deus. Percebe? Quase todas as doenças eram colocadas dentro do saco do espiritual. Quase todas. Quase todas. Hoje nós vivemos o inverso. Hoje nós vivemos o inverso. E de forma muito mais absoluta.
Todas as doenças têm sido colocadas no saco do não espiritual. Não, isso não é espiritual. Isso não é espiritual. Hoje até aquilo que eu imagino que tinha muito endemoniado, que talvez estivesse ali passando por um surto psíquico. Hoje, tudo que aparece, até mesmo de demoniado, as pessoas atribuem a doenças meramente psíquicas. E há de fato uma doença psíquica. É muito difícil você encontrar uma pessoa que está passando por um processo que a gente chama de possessão, de demoniado, que você não veja um pano de fundo de adoecimento da mente, do psique. Já acompanhei várias pessoas que passaram por esse tipo de problema e elas tinham um problema emocional, um problema psíquico agravado, o inimigo vai lá e faz brecha, toma conta daquilo lá. Entende? Hoje tudo é colocado no saco do não espiritual. Colocando apenas a ciência, a medicina, a psicologia, que graças a Deus está sendo entendida como uma ciência que precisa ser chamada para perto para tratar as próprias doenças do corpo. A própria sociologia, porque está se entendendo que o ambiente social ele adoece o ser humano e não adianta a gente tratar de saúde, falar de saúde sem falar do ambiente social, sem falar da estrutura psíquica, das relações, sem falar do corpo, não dá para separar isso. Mas hoje, colocamos tudo no saco do não espiritual, colocando apenas a ciência como solução, desconsiderando então o espiritual. Desconsiderando o espiritual. E tem uma frase que eu queria que você guardasse. Está tudo ligado. Você não tem na sua vida um departamento chamado departamento espiritual. Está tudo ligado. Já compreendemos que está ligado às doenças do corpo com aquilo que a gente vive na nossa psique. Mas ainda se vai tateando para concluir que questões espirituais mexem com a nossa mente, mexem com o nosso corpo e nos adoecem. Está tudo ligado. A sua mente não é espiritual? A gente falou domingo passado, o pastor falou aqui da mente de Cristo. O seu corpo não é espiritual, por quê? Porque é matéria, e só o espiritual é o que não é matéria? É aquilo que a gente não pode palpar? Está tudo ligado. E aí eu queria ver um outro texto com os irmãos aqui, que é outra cura de Jesus. A gente vai ver várias curas, tá, meu povo? Jesus diz o seguinte, Jesus estava ali, em Lucas 13. Jesus estava ensinando num sábado, tá? Numa sinagoga. E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Que espírito é esse? Tinha um espírito de enfermidade. Percebe como as coisas estão ligadas? E onde que isso se manifestou na vida dela? Havia já 18 anos, ela andava como? Encurvada. E não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Que cura é essa? Ele está curando o quê? O corpo dela? Porque ela estava encurvada. E ela deixou de ficar encurvada. Foi o corpo. Mas diz que tinha um espírito de enfermidade. O que fez aquela pessoa chegar àquela postura? Quantas pessoas estão andando na vida encurvadas? E eu não falo encurvar físico, mas o encurvado interior, que estão precisando de cura. E o quanto esse encurvar interior, ele mexe com o nosso físico. Ele mexe com o nosso corpo. Quando nós não estamos bem espiritualmente, o nosso corpo sente. O meu corpo sente quando eu não estou bem espiritualmente, quando eu não estou com as coisas encaixadas, quando eu não estou com a minha vida com Deus e com o meu senso de missão alinhado, o meu corpo sente, o meu emocional adoece, e isso tudo é espiritual. Isso tudo é espiritual. Em Mateus 9, nós temos a cura do paralítico de Cafarnaum. Aquela história que pega o paralítico, traz numa maca, coloca em cima do teto, desce onde Jesus estava, porque eles não podiam entrar, estava tudo muito cheio, lembram? Quando o paralítico chega no lugar onde Jesus estava,
O que é que Jesus diz para ele? Ele diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Há um burbúrio. Depois disso, Jesus diz: qual é o mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados ou levanta-te e anda? Para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecado. Toma tua lei, tua maca e anda. Mas Jesus entendeu que o que nós tínhamos ali não era simplesmente um paralítico. O que nós tínhamos ali era alguém que vivia crises e problemas espirituais. Não que uma coisa estivesse ligada para outra, mas na cultura da época estava ligada. As pessoas achavam que se o cara nasceu paralítico é porque ele é espiritualmente inferior. A doença era sinônimo de maldição. De maldição. Então o paralítico era um amaldiçoado e por isso ele era discriminado. Jesus não olha apenas para a paralisia daquele homem. Jesus olha para o todo. Porque está tudo ligado. Marcos 5, Mateus 9, Lucas 8, nós temos a mulher com hemorragia. 12 anos com hemorragia. 12 anos com sua menstruação sem parar. Sabe o que isso significava na época? Uma doença do corpo? Uma doença do corpo? Ou uma doença que tinha a ver com o corpo, mas tinha a ver com o social e tinha a ver com tudo? Tinha a ver com a religião e com tudo? Porque uma mulher, quando estava no ciclo menstrual, quando estava na menstruação, período menstrual, ela era tida como uma mulher imunda. Então aquela mulher não estava simplesmente há 12 anos sangrando. Ela estava há 12 anos sendo entendida como uma mulher imunda. Jesus não cura o seu físico. Jesus cura o seu lugar na sociedade. Jesus cura o emocional daquela mulher. Jesus reinsere aquela mulher no contexto em que ela vive. Porque Jesus não está olhando apenas para uma questão física. Ele olha o todo do ser humano. Por isso ela diz, Jesus diz para ela em Marcos 5,34, filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Menstruar 12 anos sem parar já seria um tremendo de um sofrimento. Naquela cultura era um sofrimento inimaginável. Homem nenhum tocaria nela, nem chegaria perto. Ela seria afastada de todos. E Jesus está curando o social dela, o corpo dela. Está curando o emocional dela. E isso tudo é espiritual. Percebe, irmãos? Então, quando a gente fala de cura, a gente vai falar de cura, a cura do corpo, a cura da alma, a cura da mente, a cura do espírito. Cura. Essas coisas estão interligadas. E talvez você tenha um adoecimento na sua mente, no seu emocional, que reflete no seu corpo, que mexe com o teu espiritual. E aí, às vezes, o pessoal fica, isso é porque é falta de fé, o pessoal fica querendo trazer culpa, isso é domingo que vem. Mas hoje eu queria que você entendesse isso, que Jesus, quando olha para você e traz cura para a tua vida, Ele está curando você por inteiro. E pode ser que a cura que Jesus tenha a fazer na tua vida não tenha a ver com a tua cura física. Pelo contrário, Jesus pode também usar um adoecimento nosso do próprio corpo para curar outras áreas da nossa vida. Quem já não viveu isso? O importante é termos essa visão clara de que tudo está ligado. Tudo está ligado. Ficou claro nesses textos? De que a doença e a cura é uma visão bem mais ampla. Mas eu queria partir para um outro ponto com você, fazendo uma outra pergunta. De onde vem muitos de nossos adoecimentos? De onde vem? Daria uma resposta muito clara. Da queda. Da queda do homem. Quem veio para a aula inaugural do Vida e Missão, a gente aprofundou bastante isso. Mas vem da queda. Muitos dos nossos adoecimentos vêm da queda. Porque quando o homem caiu, em Gênesis 3, quando a humanidade caiu, quando o ser humano caiu, ele se desconectou do Pai, do Criador. Quando ele se desconectou do Pai, do Criador, ele se desconectou de si mesmo.
E quantos problemas isso traz? Quantas doenças isso traz? Ele se desconectou do seu próximo. As suas relações foram rompidas, eles passaram a ter vergonha um do outro, passaram a se esconder de Deus. Eles se desconectaram da natureza, da obra da criação, e passaram a usar a natureza de uma forma doentia. E nós somos reflexo de tudo isso. Nós passamos então a construir um modo de viver que não é sustentável. Na forma que nós comemos, na forma que nós trabalhamos, na sociedade em que nós vivemos, onde as lógicas de mercado, de sobrevivência no mundo que nós vivemos, elas são adoecedoras. Trabalhar hoje e não adoecer é um grande desafio de qualquer ser humano, porque os ambientes de trabalho eles são adoecedores. Aquilo pelo qual nós estamos lutando, a nossa sobrevivência, os nossos status, a nossa mente consumista, o valor que nós damos às coisas, isso tudo adoece a gente. Nós destruímos a natureza, o seu equilíbrio, e sofremos as consequências disso. E a natureza, como diz na palavra por Paulo, ela geme, com dores de parto, esperando a revelação dos filhos de Deus. Porque com a queda a natureza sofreu. Nós passamos a viver relações cheias de vergonha, de desconfiança, de segredos de família, de traições, de rupturas, de decepções. E isso nos adoece. Isso nos adoece. Nós nos desconectamos de nós mesmos, com uma autoimagem totalmente distorcida. Estava assistindo um documentário hoje com a Aninha lá em casa sobre anorexia. Meus irmãos, que miséria humana. Onde nós chegamos numa sociedade que produz, através de seus padrões adoecidos, pessoas que lutam em busca desses padrões, em busca de aceitação, em busca de se valorizar. Nos desconectamos de nós mesmos com os nossos anseios de conexão que não foram atendidos. No seio materno, não foram atendidos no abraço de segurança de um pai. E nós adoecemos. Nos desconectamos de nós mesmos com anseios de amor incondicional não decodificados. Porque perdemos a capacidade de identificar o amor incondicional do Pai. Vamos para trás dos arbustos e adoecemos na insegurança, no medo. Nos desconectamos das pessoas, de nós mesmos, quando nós passamos a usar pessoas e a amar coisas. Somos adoecidos de várias formas e de várias maneiras. Porque o mundo em que nós vivemos, como diz a palavra, ele é caído. E viver neste mundo sem adoecer é muito difícil. E aí isso nos leva a dizer sim, que nós precisamos de cura. Pergunta que eu fiz no começo, você precisa de cura? E agora como você responde ela? Nós precisamos de cura. Nós precisamos de cura para muita coisa. E aí vem o subtítulo da série que diz a fé que cura e a fé que adoece. Porque tem uma fé que cura e tem uma fé que nos adoece. A fé que você tem vivido, ela é uma fé que te cura ou ela é uma fé que te adoece? A verdade é que nós temos buscado cura. A gente não tem parado de buscar cura. E mesmo com tudo sendo colocado no saco do não espiritual, o povo brasileiro ainda é um povo que, paradoxalmente, as pessoas continuam buscando cura através da fé. Porque nós somos um povo religioso, nós somos um povo com um lado místico acentuado, nós somos um povo de fé.
E por mais que a gente abrace ali a ciência, a gente também não deixa de abraçar a fé e de vivê-la das formas mais absurdas, se for o caso. Como encontrar pessoas da academia, pessoas com doutorado, vivendo expressões de fé tão infantil. Nós somos esse povo. E temos buscado, sim, a cura através da fé. Mas a questão é, de qual fé? A fé que cura? Ou a fé que adoece? Porque se nesse primeiro momento eu estava aqui definindo a cura, definindo a doença, os adoecimentos, de onde eles vêm, e a gente reconhece que precisa de cura, a gente vai buscar a cura nesta fé, mas e se a fé que você está abraçando é uma fé que mais te adoece do que te cura? Eis o desafio desses domingos, de nós aprofundarmos isso. E eu queria ler agora a história do Bartimeu. Sabe por quê, irmãos? Que a gente vai usar esse texto hoje, vai usar domingo que vem. A gente vai usar esse texto algumas vezes. A cura do cego de Jericó. E eu queria ler ele todo. E depois eu vou destacar dois pontos rápidos. De coisas que diferenciam a fé que cura da fé que adoece. E você quer qual fé? Você quer uma fé que lhe cure? Ou você quer uma fé que aumente as suas neuroses? Que te adoeça mais ainda? Que te encha de ilusão? Cavando um buraco da decepção? Qual é a fé que você quer? Vamos ler o texto? Marcos 10, de 46 a 52. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ele era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Imagina as pessoas dizendo: quieto, cara. Para de perturbar Jesus, ele está passando aí. Tu é cego. Tu acha que ele vai te ouvir? Mandou ele ficar quieto. Mas ele gritava ainda mais. A gente vai trabalhar isso mais para frente. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Porque Jesus não deixa de parar diante de um clamor. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego, e quem foi lá foi uma pessoa do bem. Ela disse: ânimo, levante-se, ele o está chamando. O cego lançou sua capa para o lado. De um salto, ele pôs-se de pé e dirigiu-se até Jesus. E Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Onde está aqui a fé que cura? E como que nós podemos diferenciar a fé que cura da fé que adoece, que muitas vezes nós temos vivido? Queria destacar um ponto muito simples. A fé que cura, ela diz vai. A fé que adoece, ela diz fica. Isso é muito sério, meu povo. A fé que cura, ela diz vai. A fé que adoece, ela diz fica. Ela prende. Ela gera dependência. Ela atrofia você, ela prende você a instituições, a pessoas, a regras, a fórmulas, a programas. A fé que cura, ela diz vai. E não é isso que acontece no texto? Quando ele diz eu quero ver,
O que foi que Jesus disse para ele, meus irmãos? Vai, a tua fé, ela te curou. A fé que diz vai, porque ela não gera dependência, ela liberta, ela gera autonomia. E nessa autonomia nos dá a condição de vivermos a interdependência. É a fé que diz vai. Como é forte isso no discurso de Jesus, meus irmãos. Essa semana eu fui ler os 4 evangelhos, vendo todas as curas, destacando todas as curas, vendo tudo que Jesus tinha dito, todos os ensinos que ele tinha feito, destacando tudo, pintando. E é impressionante como Jesus está o tempo todo dizendo, vai para a tua casa. Ele está dizendo, vai em paz. Ele está dizendo, segue, vai viver tua vida. Vai e não peques mais. Percebe? Disse isso para a mulher adúltera. Disse isso para o endemoniado de Marcos 5, que pediu para ir com Jesus, mas Jesus o impediu. O cara foi curado ali, ou exorcizado, como você queira chamar. E ele disse, Jesus, eu quero ir contigo. Mas ele disse, vai não, vai para a tua casa. Vai encontrar os teus. Vai restaurar a tua família. Vai cuidar do teu trabalho, vai arranjar um emprego. Porque a fé que cura, ela gera autonomia, ela te insere no teu contexto, ela não te rouba do teu contexto. Ela diz vai, e quantas pessoas estão aprisionadas a uma fé que diz fica, se isola, diz não para o mundo, diz não para as pessoas que não creem em Deus, se afasta de todo mundo. Cuidado com o teu trabalho, cuidado com não sei o que. Jesus diz, vai. Ele diz, vai. Ele disse isso para a mulher que lavou os pés dele, com perfume. Ele disse, vai. A fé que cura, ela gera autonomia. Bartimeu, meus irmãos, era um mendigo, cego. E Jesus, quando cura ele para a vida. Para viver a vida. Porque a fé que cura diz vai. Ela não diz fica. Ela não aprisiona, gera dependência, amarra você. Ela te coloca para viver. Ela gera autonomia. Agora cuidado. Cuidado porque a autonomia é diferente de autossuficiência. Quando eu penso em autossuficiência, e eu fui ver no dicionário informal, ele diz, não pede ajuda, pensa que consegue tudo ou fazer tudo sozinho. Não é isso, a autonomia não é isso. Autonomia é muito mais saudável. Autonomia é o quanto você consegue sim assumir suas responsabilidades, quanto você consegue assumir abraçar o seu contexto e não fugir dele. Autonomia é você não precisar de uma pessoa do teu lado dizendo tudo o que tu pode fazer, o que tu não pode fazer. Dizendo se você pode namorar, se você não pode namorar, se você pode beijar, se você não pode beijar. Autonomia é chegando e oferecendo uma mão para caminhar e não um cinto para te amarrar. Autonomia é diferente. Eu te disse qual é a velocidade desse carro, é uma característica, qual é a autonomia dele. Quanto tempo ele consegue seguir? De boa, tranquilo. Quanto tempo? Quanto tempo ele consegue seguir? É diferente. Na educação, o termo autonomia, ele é usado para evidenciar a independência do aluno em relação aos professores. Tudo que o professor mais quer, não é? Um aluno que se torne autônomo. Que ele consiga saber as responsabilidades de fazer as coisas. E às vezes as lideranças religiosas, o que elas mais querem, são de pessoas que sejam não autônomas, mas dependentes. Que precisem da estrutura cada vez mais, que precisem do pastor cada vez mais. Interessante que quando a gente estuda aconselhamento bíblico no seminário, há uma regra de aconselhamento que você não deve aconselhar uma pessoa mais de 6 semanas seguidas. Porque isso vai gerar dependência. Isso vai gerar dependência. E o princípio bíblico não é de dependência, o princípio bíblico é de autonomia. É de gerar pessoas onde os líderes dentro de uma igreja, eles sejam
eles sejam dispensáveis, porque o corpo está crescendo, está amadurecendo, as pessoas estão conseguindo estudar a Bíblia sozinhas, as pessoas estão conseguindo perceber, sozinha que eu falo, é sem essas lideranças, junto com pessoas, mas numa pegada de autonomia. Eu vou para Efésios 4, e Paulo fala aqui de que ele, Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos a quê, meus irmãos? A maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. No comecinho do 14 ele diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças. Para que Deus tem colocado liderança na igreja? Para quê, meus irmãos? Para gerar maturidade e não meninos. Para gerar autonomia e não dependência absurda e doentia de suas estruturas religiosas. A fé que cura, ela diz vai. A fé que adoece, ela diz fica. Para concluir, e muito parecido com isso, mas um pouquinho diferente, a fé que cura faz você seguir a Jesus. E a fé que adoece faz você seguir homens. A fé que cura faz você seguir a Jesus. A fé que adoece faz você seguir homens. Homens caminham junto com a gente, mas nós seguimos a Jesus. Homens e mulheres caminham com a gente, mas nós seguimos a Jesus. Não somos seguidores de homens. Nós seguimos a Jesus com homens e mulheres. Nós não seguimos homens, nós não seguimos mulheres. Nós seguimos a Jesus. Percebe a diferença disso, meus irmãos? Isso é tão sutil. Tão sutil. Você está seguindo quem? Interessante que quando o cego ele é curado, ele diz, vai, disse Jesus, e a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a quem, irmãos? A Jesus. Ele seguia a Jesus. E se você quer viver uma fé que cura, você precisa parar de seguir homens e mulheres e precisa seguir a Jesus. Voltando para Efésios, em Efésios 4:11 diz o quê? Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Pergunto a vocês, aqui está o nosso grande erro. Quem designou? Ele. Quem é ele? É Deus. É aquele a quem nós seguimos. Ele colocou pessoas para que essas pessoas pudessem, através de sua liderança, seriam usadas para gerar essa autonomia, para gerar essa maturidade, para que nós não sejamos mais como crianças. O versículo seguinte diz que o objetivo, o propósito, é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem a erro. É como se ele estivesse dizendo, eu vou designar pessoas que elas possam se tornar para vocês, aquelas pessoas que vão gerar autonomia em vocês, para que vocês não fiquem presos de homens, mas que vocês sigam de fato a mim, que não sejam levados pelo erro. Uma fé, uma comunidade de fé, que gera em você dependência e não autonomia, ela é adoecedora.
Precisamos de uma fé que diga, vai. E a igreja diz o quê? Vamos junto. Nós caminhamos juntos, seguindo a quem, meus irmãos? A Jesus. Sabe uma praga que a gente tem hoje? É as pessoas dizerem a igreja do pastor fulano de tal. Isso é um vício de linguagem, que é uma aberração teológica. Porque pastor não tem igreja, a igreja é de Jesus. Essa igreja aqui não é a igreja do pastor Edelbrando. Ah, pastor, mas quem está dizendo é que a gente vai lá porque o senhor é o pastor. Pois é, está vendo? E quer saber quem é que vai pregar, se é o Edelbrando que vai pregar, se não é. Entende? Essa igreja não é do pastor Edelbrando. Eu nem acho que Candeias é uma igreja. Candeias é uma instituição religiosa. Igrejas são pessoas que estão seguindo a Jesus. Isso é igreja. E é uma comunidade de fé que tem coragem de dizer vai, que é libertadora. E uma comunidade de fé onde as pessoas são incentivadas a seguir apenas a Jesus. Estão caminhando juntos com homens e mulheres de Deus, fracos e limitados, como aquele próprio que está sendo curado. Porque nós todos precisamos de cura. Não tem ninguém aqui são. E se você é são, você sabe que Jesus não veio para você. Porque ele diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ninguém aqui é são. Todos nós somos doentes. Que seguimos juntos ao nosso Jesus. E escutamos esse Jesus curando nossa vida e dizendo vai. Colocando pessoas com dons de liderança para poder gerar autonomia nesse corpo. Para que esse corpo tenha autonomia e não autossuficiência. Que não viva dependência um do outro, mas que viva interdependência. Isso é muito diferente. E que a fé que você vive e que você abraça, meu irmão, ela seja uma fé que cura a tua alma, que cura o teu corpo, que cura o teu espírito. Resumindo, que cure você, porque você é tudo isso. E que você seja usado na vida de muitas pessoas, usado por Jesus, para passar cura, para transmitir essa restauração, esta reconciliação com Deus, com a natureza, com o nosso próprio corpo, com o nosso eu, com o nosso semelhante. É isso que Deus quer fazer através da vida da gente. E que você esteja pronto para responder à pergunta de Jesus. Quando Jesus olhar para você e perguntar o que você quer que eu lhe faça. E que você escute dele. Vá. A sua fé o curou. E que você possa seguir exclusivamente a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, irmãos? No próximo domingo a gente vai falar sobre gotas de vulnerabilidade. E você é convidado para estar caminhando com a gente, porque no final você precisa saber responder essa pergunta. Que você não vai responder para ninguém, que você não vai ser encaixado em nenhum programa, que você vai ser, a gente vai olhar para você e vai dizer o que Jesus diz, vai. Vai. Vive a vida que Deus tem para ti. Busca os recursos espirituais. Caminha com pessoas. E segue somente a Jesus Cristo. Porque Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o nosso Salvador. E só Ele pode, de fato, nos curar. Amém?